Na tapeçaria do tempo, cada fio entrelaçado, cada ação, cada gesto com amor e cuidado, a excelência não reside no fim alcançado, mas na jornada, no esforço dedicado. No silêncio da noite, na luz do dia, na persistência que desafia a agonia, a excelência se encontra na melodia. Daquela canção que ressoa em harmonia. Não é o ouro que brilha com intensidade, mas o brilho nos olhos, a sinceridade. A excelência é a verdadeira liberdade de ser autêntico e sem vaidade. Na simplicidade de um sorriso, uma palavra gentil, na coragem de sonhar e de construir um perfil. A excelência é o caminho, é o estandarte, é a chama que arde no fundo de cada arte. Esse singelo poema é de autoria de Marcelo Ranzi. Estamos começando No Canto, esse espaço de bate-papos e também de informações que a J2R está colocando em prática. E o nosso convidado é ator, é professor, é escritor e é muito fã da Taylor Swift. Seja muito bem-vindo ao No Canto, Léo Biasotto. Muito obrigado. Oi, gente, tudo bem? Eu tô muito aqui perdido porque tem que olhar pra uma câmera lá, uma câmera aqui, tem que olhar pra ele. É muito chique isso aqui, gente. É, gostou? Nossa, uma estrutura muito, muito, muito legal. É. Me diz o que você tem feito da vida. Então, ah, dando aula, professando, né? Sendo Professando. professor, e escrevendo um pouco, estudando bastante, ouvindo música, lendo bastante também. Essa questão da leitura me chamou muita atenção, Léo. Mais de 50 livros lidos em 2023. Então, o pessoal ele se assusta, né? Porque se a gente for olhar para as estatísticas do Brasil, não é uma coisa muito comum. É. Mas assim, ó, ler é o meu ócio. Então, tem gente que vê TV, tem gente que assiste série, tem gente que vai correr, tem gente que vai, sei lá, cozinhar. O meu ócio é ler, sabe? E eu tenho certeza que eu leria mais se não fosse as distrações tecnológicas, né? Então, é isso, sabe? E é uma coisa que me dá prazer, é uma coisa que me tira da minha zona de conforto. E assim, eu não vou ler o que eu não gosto, né? Eu gosto de alguns influencers, de algumas pessoas que falam sobre livros. E é muito interessante o que uma delas fala, a Bel Rodrigues, eu gosto muito dela. Ela fala que se você não gosta de ler, é porque você não achou o que você gosta de ler ainda. Então, por exemplo, eu não vou ler com prazer um artigo muito aprofundado sobre alguma coisa muito longa. Eu vou me estender naquilo. Agora, tu me dá um livro de 400 páginas de mistério, um mistério bom, eu vou ler em 3 dias. 3 dias. Então, um exemplo, né? Mas, tipo assim, é isso, sabe? Ler é o meu ócio. E eu gosto muito disso, mas eu leio o que eu gosto. E o que exatamente você tem gostado ultimamente? Porque dentro de 50 livros, tem muita coisa ali que a gente pode achar que não tá Então, legal, né? o ano passado me desafiei em algumas coisas. Eu comecei a ler mais alguns clássicos, né? Que é uma coisa interessante, assim, da gente desafiar a ler, até pra gente compreender algumas coisas diferentes. E eu assino um clube de assinatura de livros também. Ah, é? Todo mês eles mandam livros surpresa, de temas diferentes, assim, histórias diferentes, que se eu fosse olhar, por exemplo, na Amazon para comprar, eu com certeza não compraria. Então é uma coisa interessante que a gente vai descobrindo coisas novas, autores de outros países que a gente não tá. A gente tá acostumado a ler o inglês, os livros dos Estados Unidos, do Reino Unido, e a gente sai muito pouco dali. Até brasileiro a gente lê pouco, né? Uhum. A gente, com a nossa síndrome de vira-lata, né? É verdade. Agora, fazer parte de um clube do livro faz a diferença, então. É importante, assim, até porque vai chegando, os livros vão se acumulando, lá a gente pensa, não, eu vou ler, né? Vou ler, vou dar conta disso. Às vezes até uma meta, né? Quero terminar esse livro até domingo. Daí se Uhum. esforça.
Eu Uhum. acho interessante isso. Como é que funciona isso? Você faz como se fosse uma assinatura Isso é uma assinatura. de um streaming, só que é de livros. É basicamente isso. Uhum. É, existe streaming de livros, sabia? Ah, é? Sim, fazer merchan aqui, né? Não tô sendo pago pra isso, tá? A Amazon, ela tem o Prime Reading, né? Que é como se fosse uma Netflix. Aham. Assina, paga um valor todo mês. E daí tu tem os livros digitais a teu dispor lá pra ler. Eu não assino, mas eu assino, por exemplo, um outro clube Uhum. que eles mandam todo mês uma caixinha com livros dentro, livros específicos. Então é o livro físico mesmo. Físico mesmo, isso, todo Uhum. mês. E daí vem um brinde, essas coisas assim, mas é muito interessante, sabe? As escolhas. E às vezes uns tu gosta muito, tu descobre uns livros que eu, por exemplo, nunca leria e que eu amei, me apaixonei. E tem outros que tu fica, tá, mais um assim, é meio sem graça. Então, desses que você leu o ano passado, alguns te surpreenderam. Vários, não, vários. É. Uhum. Que tipo, mais ou menos assim, que você Então, lembra? eu gostei muito. Eu li, se eu falar do meu top 3 do ano passado, um deles era da Tag, que é esse clube de assinatura. Que é um livro que fala sobre uma senhora e uma menina, as duas vivem num hospital, e aí juntas elas completam 100 anos. O nome do livro é Os 100 Anos de Eleni e Margot. E aí elas criam uma amizade muito interessante, fala sobre o fim da vida, fala sobre morte. E é um livro muito tocante, assim, muito bem pensado, é muito bonito, assim. Eu li também Me Chame Pelo Seu Nome. Você já ouviu falar do filme? Já, já. Então, eu já tinha visto o filme, eu fiquei com muita curiosidade de ler o livro e é um livro que eu li muito rápido, é um livro muito doloroso, assim, de ler, sabe? É É. um livro que, dependendo do momento que tu tá passando na tua vida, aquilo lá tu vai dar umas boas respiradas, assim, no meio do livro. E um Uhum. outro que eu gostei muito também, que esse foi uma indicação de um amigo meu lá do Nordeste, do Fred, ele me indicou É Assim que se Perde a Guerra do Tempo. É um livro que eu nunca pensei que eu fosse ler, ele é um livro que fala um pouco sobre viagem do tempo, mas é de um jeito muito conceitual, assim, é um negócio muito maluco. E eu acho que por ser maluco, assim, ele é muito legal também. Não, o título, né, que se refere à guerra do tempo, quer dizer, fazer a gente pensar que o tempo também pode ser uma guerra. O livro ele é uma loucura, assim, os autores, é uma dupla de autores, eles criam duas facções inimigas que fazem viagem no tempo e daí uma fica tentando corromper a outra e os dois protagonistas que não tem gênero, a gente não se especifica o gênero deles, eles são chamados de Red e de Blue, de Opa, vermelho e azul, sim. eles se apaixonam. E aí eles começam a trocar cartas. Então o livro é uma troca de cartas entre eles e eles não. E eles não podem descobrir que eles estão trocando essas cartas, porque senão eles são de agências inimigas, enfim. Sim. E é muito interessante como os autores trabalham a ideia de viagem no tempo mais pro final do livro, e daí a gente vai entendendo por que tudo aquilo tá acontecendo. Você É vai bem ligando uma legal. coisa na outra. Exatamente. Olha, quantas páginas esse livro deve ter? É pouquíssimo, é menos de 200. Você vê É uma história tão rapidinho. complexa em menos de 200 Uhum, páginas. uhum. Isso é interessante. Agora, você é o tipo do leitor que, quando vê, por exemplo, o livro se transformando em filme, você meio que fica com o pé atrás ou Sim, você vai se joga? sim, e depende do livro também. Por exemplo, eu acredito que uma das melhores adaptações literárias já feitas até hoje é Jogos Vorazes. É. Eu gosto muito do jeito que eles adaptaram Jogos Vorazes. Um contra-exemplo péssimo é como eles adaptaram Percy Jackson, por exemplo. Inclusive Sim. agora, Percy Jackson, no final do ano passado, ganhou uma série nova no Disney Plus. Hum. E Percy Jackson foi uma das séries, umas sagas literárias que me trouxe para o mundo da leitura lá 10, 12 anos atrás, sabe? Uhum. Então, eu acabo acompanhando e eu percebo que agora o boom das séries e dos filmes de livro de adaptação foi lá em 2014, 2013. E agora tá voltando. Opa. A gente percebe, a HBO, eu acho que é a HBO, anunciou que vai fazer um reboot de Harry Potter em Opa. forma de série. Os livros que a Suzanne Collins, a autora de Jogos Vorazes, ela escreveu um livro e ano passado foi adaptado para o cinema. A série de Percy Jackson mesmo, sabe? Eu também já ouvi rumores de que iam fazer reboot de Crepúsculo, sabe? Então tá voltando. E isso muito se dá às mídias sociais, ao TikTok, ao YouTube, que já era forte lá naquela época, agora volta mais forte. Então, Uhum. a gente chama de BookTube ou BookTok, né? Esse núcleo dentro dessas redes sociais que falam sobre isso. E é muito interessante a comunidade que elas formam. É uma comunidade de leitores que vai perpetuando. Então, por exemplo, eu tenho alguns amigos que liam pouquíssimo
E que ou porque compraram um Kindle leitor digital, isso, da Amazon, ou porque ouviram falar do livro, começaram a ler e se encontraram na leitura e não importa se tu lê 4 livros, se tu lê 12 livros, se tu lê 27 livros. O que importa é tu ler o livro, sabe? E tornar aquilo um hábito. Com Ler antes certeza. de dormir. Uma coisa que eu passei... Eu adoro agora ficar em fila. Fila? Porque aí você fica com o Kindle. Eu sei que vai demorar, eu levo um livro e eu tô lá, e eu me divirto, sabe? Eu fico. Agora, ficar em fila pra mim não é o mesmo problema, Que sabe? beleza. Léo, que idade você tem? Eu tenho 24. Eu quase esqueci, tá? Ano passado, numa aula, um aluno me perguntou que idade eu tinha. Eu tive que pensar. Eu falei uma idade, depois tive que corrigir, porque eu esqueci, eu tenho 24. Mas aí você esqueceu pra mais ou pra Pra menos? menos, eu falei, eu tenho 22. Eu falei, não, não. Eu olhei pra ele e falei assim: não, mentira, eu tenho 23. Olha aí, você meio que paralisou no tempo a partir dos 22, então. Eu não sei, eu acho que também os últimos 4 anos foram muito confusos pra idades, né? Foi, é verdade, realmente. O que que mais te instigou, talvez, nesses últimos 4 anos? O que mais talvez até te fez olhar diferente em algumas coisas? Eu acho que a atitude das pessoas perante algumas situações porque a gente, nos últimos 4 anos, nos últimos 8 anos, Eu acho que vamos combinar que nos últimos 100 anos muita coisa aconteceu, sim, né? a gente, pelo amor de Deus, né? É. Estamos aqui. Faz 30 e poucos anos que o Brasil saiu da ditadura de novo, né? É Então, verdade. as coisas são muito recentes. Não faz 200 anos ainda que a gente parou de ser um país escravocrata, sabe? É. Então, tem coisas muito recentes e posturas muito recentes que a gente fica questionando algumas posições, algumas situações, e a gente fica pensando para onde a gente está se encaminhando, sabe? Como ser humano, como humanidade, como grupos de pessoas. Porque a Uhum. gente não consegue viver sozinho e ser sozinho. A gente precisa de pessoas ao nosso redor. Você falava nos últimos 8 anos, nos últimos 8 anos principalmente, 10 talvez, a tecnologia ela acabou se ressaltando em diversas formas, Sim. diversas maneiras. Será que isso também não esfriou um pouquinho a relação das Eu pessoas? acho que sim, sabe? Porque virtualmente a gente algumas pessoas pelo menos têm muito mais coragem do que presencialmente, sabe? É, E essa coragem nem sempre é uma coisa boa. é, é verdade. A gente percebe nas redes sociais que todo mundo tem opinião sobre tudo. Sim. E pessoalmente não é a mesma coisa. É. Tipo assim, por exemplo, quando eu estou, Leonardo, e não o Leonardo lá, Uhum. eu sempre me mantenho com um pé atrás. É? Uhum. Porque eu prefiro, às vezes, não falar sobre alguns assuntos específicos que eu não tenho muita Afinidade? afinidade e também às vezes não é meu local de fala, Uhum. do que falar alguma coisa e não no sentido de não soar bem, mas de não falar e não ser a coisa certa a falar, sabe? Não ser a coisa correta, não ser a coisa mais a melhor coisa para aquele momento. Sim, com certeza. E às vezes até a forma como as pessoas recebem o que você vai falar. Daqui a pouco você quer falar alguma coisa que tem um sentido legal, que tem uma coisa legal, mas a pessoa não recebe aquilo de um jeito que você Sim, esperava. e isso também acontece muito quando a gente manda uma mensagem, né? É, Mensagem não tem entonação de voz. é verdade. Por isso que muita gente gosta de áudio. Porque daí Sim. mandar áudio, pelo menos a pessoa sabe qual é a entonação da voz, Sim. qual é o estado de espírito daquela pessoa naquele momento. E como é que surgiu o teatro na tua vida? O teatro surgiu quando eu tinha 10 anos. 10 anos, 10 então anos. Eu comecei a fazer 14 teatro, anos eu atrás. comecei a fazer teatro na escola, assim, e foi uma coisa que me ajudou muito a me encontrar, sabe? Me encontrar como pessoa mesmo, como pessoa de ter alguma coisa que gosta de fazer. Porque eu nunca gostei de jogar futebol, por exemplo. E aí isso era uma coisa que me pegava muito quando eu era criança, sabe? Quando eu era ali início, 10 anos, tô saindo da infância. Sim. E aí o teatro eu me encontrei. E foi muito legal, porque foi uma coisa que eu fui fazendo, fui galgando, e 3, 4 anos depois, lá em 2014, 4 anos depois, eu tava escrevendo alguma coisa, eu já tava com um grupinho onde eu conseguia ter Você se encontrava melhor onde ali. eu me encontrava, e depois disso
2015 eu oficializei um grupo, então eu comecei a dar aula com 15 anos de teatro, sabe? É? Sim, e daí depois foi, sabe? E o teatro, e é muito interessante, porque principalmente teatro escolar, né? Pega um grupo numa escola, o teatro, quem tá lá, quase 100% das vezes, tá lá porque quer. Claro. Não é que nem a matemática, que é a minha outra área, que é a minha área, na verdade, matemática é a minha área, né? Teatro é um hobby. As pessoas não estão lá, nem todas estão lá porque querem, sabe? E aí, a gente provavelmente vai falar sobre isso depois, né? Mas isso é uma diferença, sabe? Então, aquelas 14 pessoas que eu tinha lá, por exemplo, ano passado, as 14 pessoas que eu tinha lá no grupo de teatro estavam lá porque queriam, não era porque os pais obrigaram a estar lá. Não era porque é obrigação curricular estar lá, era porque elas queriam. E aí o negócio muda de perspectiva, sabe? Aí ninguém vai fazer a coisa por obrigação. As pessoas vão ver sentido mesmo naquilo. E não vai depender só de mim. Não ver sentido em algo não depende só de quem é professor. Uhum. Ver sentido em algo depende também de quem está no lugar de aprendiz, sabe? Claro. Você, então, começou a fazer teatro e logo em seguida começou a dar aula. Não foi logo em seguida, né? Mas foi um processo que eu achei que foi muito orgânico, assim, sabe? Aconteceu Uma coisa foi levando a e, outra. e como eu sempre gostei de ser professor, foi onde eu me encontrei na primeira vez no poder, na possibilidade de estar professor Uhum. lá daquilo, né? Uhum. E você acha que o teatro vai te levar para outros Eu mundos? não sei, assim, teatro é um hobby. Esse ano, inclusive, eu por conta da coordenação, enfim, de algumas coisas que eu assumi esse ano, eu vou me afastar um pouquinho do teatro. Uhum. Mas vai continuar existindo, sabe? Eu vou continuar. Eu vou me afastar do teatro, que eu digo que eu vou me afastar do trabalho que eu faço com o teatro. Não quer dizer que eu vá me afastar de. Ah, estou com vontade de fazer uma peça. Tem um grupo em Tapejara que eu faço parte, que eu tô, às vezes, incógnito, às vezes não participo muito, mas que às vezes eu faço alguma coisinha, sabe? Uhum. Você participa ali, Uhum. talvez até dando alguma sugestão, alguma ideia? Eu gosto de. Às vezes é bom a gente estar numa posição em que a gente recebe e a gente é dirigido, não só dirigir, sabe? Claro, isso é muito legal. No início do nosso episódio, eu li um pequeno. Na verdade, foi uma homenagem que eu recebi pelas redes sociais do Marcelo Ranzi. Marcelo Ranzi, que eu conheço já, acredito que há uns 15 anos, pelo menos. E ele me surpreendeu escrevendo poesia. Então, Marcelo, de verdade, muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho. Obrigado por me acompanhar aqui nas redes sociais. E ele está morando, inclusive, em outro estado agora. E um abraço todo especial para a família do Marcelo Ranzi. Eu também quero aproveitar aqui a sessão de abraços e mandar um grande abraço para Dani Stenzel. A Dani Stenzel está me vestindo agora. Olha que chique. E ela tem entre outros negócios, ela tem a Stenzel Uniformes e também a STZ Jeanswear. E a STZ Jeanswear também tem surpreendido positivamente aqui na nossa região. Então, um grande abraço, Dani. Abraço para você e para toda a sua equipe, que eu sei que são craques aí, são focados naquilo que fazem. Por falar em foco, o que você acha desta palavra especificamente? Porque ultimamente as pessoas usam bastante essa palavra. Eu tenho que ter foco, eu preciso ter foco. Aí tem aquelas expressões que surgem na internet, foco, força e fé. Mas o foco está sempre no meio dessas conversas. O que é o foco para você? O foco é uma coisa difícil, né? A gente não consegue focar em tudo. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo bem pessoal, assim. Quando eu, ali em 2020, logo que estourou a pandemia e as coisas foram pro online, pro remoto, focar pra mim a assistir uma aula, como aluno, tá? Dentro do meu quarto, assistir uma aula era muito difícil. Porque eu me sentia distraído o tempo todo por coisas inanimadas que estavam ao meu redor. Uhum. E focar não depende só de quem tá querendo foco. De quem tá precisando que as coisas estejam focadas em si. Mas eu acho que focar depende também de quem está assistindo, de quem é o espectador, sabe? Então é um trabalho. Eu acho que, assim como quase tudo na vida, não depende de uma única pessoa. É um trabalho. Eu levo foco para minha área, né? Uhum. Obviamente, né? O foco de aula, foco de professor, focar em algo que está fazendo, fazer bem feito, ou quantos focos tu consegue dar em um momento para tantas coisas, quais coisas tu tem que deixar para depois.
Sim. Mas o foco também aliás, boa parte dele é um exercício mental. Sim. É você talvez até colocar ali na tua mente que você precisa daquilo. Você precisa estar. Sim, você se regrar, né? Uhum. Então, para ti, focar também é regrar, é botar regras na tua própria vida. Eu acho que sim, porque às vezes eu falei antes, né, sobre como a gente fica distraído, o celular nos distrai, né, nos tira tempo. E é um tipo de ócio também, né? E Sim. aí e às vezes eu não quero isso. Então o que que eu, às vezes para quando eu vou deitar para ler, assim, eu quero tirar um tempo para fazer isso. Eu escondo meu celular, eu deixo ele longe, assim, tipo, Ah, eu é? boto em outro cômodo, em outro lugar que esteja distante do alcançar, sabe? Que esteja Sim. distante de estender o braço. Porque às vezes é muito, muito inconsciente. A gente para o que tá fazendo, a nossa cabeça dá uma viajada, a gente tem que reler um parágrafo 3 vezes, É. e aí a gente faz assim. Aham. E aí você já sai daquele Exato, e daí momento. é esse regramento, sabe? Essa atitude que tu tem que ter perante o que tu tá fazendo. Bom, eu te falei, inclusive, outro dia numa mensagem que você tem que ter muita paciência comigo porque eu sou de humanas. E você é da matemática, você é dos números. Aí a gente está falando de foco, eu acho, pelo menos, que para matemática o foco é Sim. essencial. Eu acho que pra qualquer coisa, né? Tu É. precisas conseguir estar presente. Tu tá falando de estudar, né? Disso, tu precisa estar presente naquele momento, sabe? E não é uma questão. Não sei se a palavra certa é gostar, não é uma questão de gostar. Mas você tem que ver sentido, É. sabe? Que é um dos meus precursores quanto professor, sabe? É dar sentido àquilo. Porque eu sei que não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que. Às vezes não é nem a maioria, sabe? Uhum. Mas então a gente tem que buscar dar sentido para aquilo, de alguma maneira. Uhum. E essa é a parte difícil, né? Encontrar essa maneira. E a matemática para você faz sentido. Faz, É. faz. Como é que ela surgiu para você? Cara, eu vou ser. Olha, essa história é muito bonita, assim, é um pouco. Chega de ser inspiradora. Eu sempre que. Olha só, eu tinha 6 anos, eu queria ser professor de inglês. Ah, você já com 6 anos já queria Eu ser queria. professor, de alguma Professores forma. sempre me inspiraram. É. Sempre me inspiraram. Sempre, 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 sempre. Eu sempre tive um olhar muito afetuoso para professores. Eu sempre tive um olhar muito amoroso, no sentido de que eu sempre fui inspirado pelos meus professores. Sempre. Eu acredito que hoje, se tu me pedir, eu lembro o nome de todos. É mesmo? Eu acho que sim. E às vezes eu me assusto quando eu peço, quem te deu aula de matemática? Eu nem lembro. Isso pra mim é assustador, sabe? Porque a gente percebe que não houve uma relação afetuosa. E aí a gente também percebe por que tantas pessoas ou evadem, ou não gostam, ou se sentem obrigadas a frequentar aquele ambiente. Então, e por isso que eu busco também criar afetividades quando eu tô em sala de aula, sabe? Afetividades no sentido de criar um laço que vai além da relação de ensino e aprendizagem, sabe? Criar um laço em que às vezes eu possa parar e conversar sobre algum outro tópico, sabe? Voltando à pergunta, que às vezes eu me distraio, tá? Fica à vontade. Um elogio, foi um elogio. Eu tava na terceira série, uma prof, ela olhou um exercício que eu fiz e falou: Nossa, que rápido que você fez. Você entendeu bem. Ela fez um comentário desse sentido. E eu lembro claramente que aí ligou uma chave, sabe? E eu pensei: Uau. Nossa, eu sei matemática, eu entendi. E aí a partir daí foi. Pois é isso que a gente até fala aqui muitas vezes, que é o fato de que os adultos, ou, enfim, a partir de uma certa idade, aquilo que eles falam para uma criança pode ditar, inclusive, os rumos que essa criança vai tomar. Pode, pode. Quando eu dei aula de inglês também, né? Eu Aí trabalhei. você acabou. Não, eu dei aula de inglês também. Então, em 2021 eu fiz um curso para começar a dar um tipo específico de aula de inglês que foi adotado na escola. E nesse curso, o nosso assessor, que estava nos guiando, ele falou que os traumas. O pessoal da psicologia ali podem confirmar, tá? Que os traumas de uma criança, eles começam. As crianças, elas começam a serem influenciadas nesse sentido negativo ali nessa idade da educação infantil, sabe? É. Então, isso me pegou um monte, porque a gente tem que tomar muito cuidado quanto às nossas atitudes em frente às crianças.
eu não acredito em naturalismo, eu não acredito que estar o ambiente influencia, mas o ambiente não dita, sabe? Eu acredito que o ambiente pode influenciar, mas o ambiente não vai ditar como você vai ser. Então, por exemplo, mas nessa idade, quando as crianças vêm para a escola, elas vêm com o único exemplo, o único lugar que elas têm para olhar é em casa, né? Então Sim. a gente percebe algumas coisas quando a gente é professor, que alguns pormenores do comportamento das crianças dentro da escola e que a gente fica apavorado às vezes, vão vir de casa. E aí, a gente como educadora, a gente como professora, a gente não vai fazer o papel de pai e de mãe. Mas a gente vai ajudar aquela criança a visualizar coisas que podem ser diferentes. Então, por isso que eu digo que professores podem ser inspiradores. Não significa que professores precisam ser inspiradores. A gente não é guru, a gente não é profeta, a gente não é palhaço também para ficar o tempo todo querendo fazer gracinha, ou a gente também não quer fazer um espetáculo lá. Mas a gente pode, às vezes, ser o que a criança não tem em casa, por exemplo. E por isso que eu digo, um comentário é importante, sabe? Essa questão do professor, ele é sempre muito admirado pelas crianças, né? A criança, ela leva muito a sério aquilo que o professor fala. A partir da adolescência e, né, na vida um pouquinho mais, né, com uma idade maior, é claro que a gente tem outras perspectivas. Mas a criança, principalmente, ela recebe aquilo que o professor está falando como uma lei, Uhum. né? E às vezes o professor ele tá num dia ruim, ele tá numa situação complicada pessoalmente e isso acaba também transparecendo para a criança. Como é que separa isso? Como é que separa a sua vida particular muitas vezes para a vida profissional dentro de sala de aula? Não separa. Não separa. A gente disfarça. Tem dias que eu acordo de manhã, não tô, eu percebo, a gente acorda e não tá no dia bom, Sim, né? com certeza. E aí a gente pisa em sala de aula e aí a gente bota uma máscara às vezes, sabe, pra disfarçar isso. E você bem sabe, nem sempre a gente consegue. É. Nem sempre a gente consegue, a gente é humano. Às vezes a gente vai deixar transparecer que a gente não tá num dia bom, sabe? O que a gente vai tentar fazer é tentar minimizar ao máximo que isso seja externalizado e que não cause nenhum problema, né? Uhum. Uh, Tem um vídeo, uma vez que eu vi, de um professor, câmeras nos corredores, acredito que deve ter sido numa escola dos Estados Unidos, do professor, uma cara acabada assim, e daí ele entra em sala, antes dele entrar em sala de aula, ele muda até a postura, ele fica com a coluna reta, dá um sorriso no rosto e entra. E eu acho que é isso, sabe? A gente acaba tendo que fazer isso várias vezes. Até porque a gente lá, apesar de não conseguir separar, a gente é profissional, né? A gente Uhum. precisa ser profissional. Sim, com certeza. O profissionalismo antes de qualquer coisa, né? Por falar nisso, eu fiquei bastante apavorado esses dias. Não é bem apavorado, mas espantado com uma notícia que eu recebi de um professor que eu conheço há algum tempo, que ele conta que já faz 4 anos que ele simplesmente abandonou a profissão. Mas ele não abandonou porque ele não estava mais com vontade ou porque ele percebeu que não era aquilo que ele queria para a vida dele. Mas porque ele percebeu, por exemplo, que a universidade, no caso onde ele dava aula, não estava querendo se aprimorar, não estava querendo, né, talvez melhorar em vários sentidos ou até mesmo se atualizar com o que anda acontecendo no mundo fora, né, dos muros da universidade. Então ele se decepcionou nesse sentido. Aí eu te pergunto, os rumos que a educação como um todo está tomando hoje, você acha que é possível a gente talvez buscar uma melhora, talvez buscar um aprimoramento? Com certeza, não tem dúvida disso. A gente nunca vai conseguir parar de aprender, porque senão a gente não vai crescer, a gente não vai pra frente. O que acontece é que isso desde 2010 pra frente, a gente teve um aumento muito grande em matrículas em universidades É? e depois a gente teve um decréscimo, sabe? Isso é reflexo de vários pormenores. Tava falando ontem com um professor sobre isso, sabe? Eu acho que dois motivos são muito influentes nisso. Um primeiro motivo é a falta, não falta, mas a diminuição, a escassez de políticas públicas
Uma vez tinha muita política pública de ingresso, sabe? Agora não tem tanto. Uhum. E outra coisa é o modo como as coisas aconteceram após 2020, sabe? Após pandemia e pós-pandemia. Foi um choque para todo mundo, as escolas não sabiam o que fazer, daí aí a gente teve uma divisão ainda maior, uma segregação ainda maior entre pública e privada, porque as privadas seguiram. Sim. As públicas não. Ou se seguiram de uma maneira muito antididática, às vezes, sabe? E aí a gente tem hoje um reflexo disso. Então, o ano passado foi o ano que entrou no superior alunos que, de modo geral, né? Não nada específico, acredito que seja Brasil todo, que pegaram os 3 anos do ensino médio em pandemia. Então, se esses alunos vieram de uma escola em que não conseguiu fazer, e não é também culpa da escola, é culpa do Estado, por exemplo, né? Uhum. Que não conseguiu fazer as coisas acontecerem ao longo desses 3 anos, é óbvio que o aluno que vai chegar lá no primeiro nível da faculdade, no primeiro semestre, vai chegar sem saber mais como estudar, sem saber o que quer, sem saber como fazer, sem saber o que fazer ali no meio, não anota mais, não estuda mais em casa. Porque, gente, estudar não é você pegar o material e ler, sabe? Não, estudar envolve muitas coisas. E cada pessoa estuda de um jeito diferente. Uma vez eu passei por uma situação em que uma aluna chegou pra mim com o caderno lindo. Sabe, assim, ó, marca-texto, cores e exemplos e tal. Tudo organizadinho. E depois não correspondeu a tudo isso, sabe? Então a gente tem que descobrir a nossa maneira de aprender. E aí, a educação agora também está sofrendo uma outra... Sofrendo, também não sei se é a palavra correta, porque sofrer tem uma conotação negativa, mas ele vem sofrendo uma mudança com a introdução de cursos à distância, né? E aí que mora o negócio. Porque, assim, curso à distância pode ser bom e pode ser ruim. Sim. E aí esses alunos que vão para o presencial ficam frustrados porque não conseguem mais acompanhar, porque não sabem mais estudar ou perderam o foco. Eles acham que eles indo pro EAD, ai meu Deus, em casa, não precisa de... É mais difícil ainda. Porque tu tem que ter o teu próprio foco, a tua própria organização. Tem que ter uma disciplina, talvez até maior do que no presencial. Não, tem que ser maior que no presencial a disciplina. Eu não tô dizendo que os cursos presencial não tem que ter disciplina, não. Só que lá, tu vai ter, tanto no presencial quanto no híbrido, né? Porque se o curso é remoto, ainda assim existe a figura do professor que está te atendendo o tempo todo ali ao vivo, né? Sim. Então, existe uma diferença e aí vai da pessoa entender. E é claro que tu pode ter um diploma. Sim. É um papel. Não significa nada. Não significa absolutamente nada. Sabe? Tu pode ter 3, 4, 5 diplomas. Tu pode ter feito 12 mil cursos. Mas não depende do curso que tu fez. Não depende do curso ter o melhor currículo. Não depende de ter os melhores professores. Ajuda bastante. Sim. Mas depende muito da pessoa, e o que ela vai fazer com aquilo. Eu sou da área da matemática, né? Mas eu sempre falei, e eu deixo bem claro para os meus alunos também, que eu estou péssimo em física. Física é uma disciplina que me pega muito. E tem relação muito próxima. Então, o que eu fiz? Eu comprei um curso online para aprender física, tá? Um curso de física de ensino médio, assim. E aí é muito interessante, porque podia ser qualquer curso. Mas se eu não estivesse ali querendo fazer isso, eu formado, terminando o mestrado, fui comprar um curso de ensino médio para aprender física. Teoricamente você nem precisaria. Não, e é isso que vem o caso, né? O que é precisar? Para mim, conhecimento é uma coisa que eu gosto de ter. E é óbvio que eu sinto que é mais fácil, porque o conhecimento matemático, o conhecimento lógico é valorizado. Eu, por exemplo, não sei tocar um instrumento que seja. Eu olho que uma partitura, aquilo lá é grego para mim. E o conhecimento de música, por exemplo, não é valorizado. Sabe? O conhecimento, assim,
O conhecimento corporal. Se eu vou chutar uma bola, eu chuto a bola e dou uma cambalhota e caio no chão. Você não é da parte, digamos, de fazer Não, academia, eu de faço, fazer. assim, eu faço, mas eu demorei pra encontrar uma coisa que me satisfazesse, assim, sabe? É, isso é importante. Então, existem conhecimentos e conhecimentos. Buscar conhecimento não é só tu pegar o material e fazer exercícios. Não. Buscar conhecimento tem várias nuances. E eu acho que é isso, tu tem que se encontrar, sabe? Mas tu também tem que entender que buscar conhecimento não são só flores. É. E, não é e também não dá pra dizer que é sofrimento, sabe? Mas existe aquela coisa que tu tem que se regrar e tem que focar. E mesmo que tu não goste um pouquinho de alguma coisa, tu vai perceber que aquilo é importante. Por exemplo, na faculdade, eu odiava as disciplinas que tinham um caráter mais educacional. Tipo, didática, políticas públicas. E pra mim aquilo era um saco, era um saco. Só que é importante pra minha prática. Eu preciso saber o que rege, que leis regem a minha profissão. Eu preciso saber os pormenores da história, o que era antes, que tipo de coisa existia antes, que tipo de coisa existe agora, sabe? Então, a gente precisa saber. Você está dando aula para a partir do 6º ano? Esse ano eu tô com matemática a partir do sexto ano, sexto em diante, e também tô dando aula para graduação, né, para os cursos de administração e contábeis ali onde eu trabalho, na Hum. FAT. Pois é, a FAT anunciou recentemente que você, a partir de agora, é coordenador de cursos superiores da área de administração, Isso, administração e gestão. contábeis, isso. Esse ano eu assumi a coordenação dos cursos de administração e contábeis da FAT. Inclusive dá para fazer um jabazinho? Por As favor. matrículas ainda estão abertas, tá? Começamos o semestre quarta-feira, dia 14 de fevereiro, mas as matrículas ainda estão abertas. Olha, isso é muito importante. Aliás, a FAT tem chamado a atenção, né, aqui na nossa região, justamente por essa linha de ensino um pouco mais diferenciada, assim. Então, desde o ano passado a FAT ela entrou nos novos, não é nova ordem mundial, não, né? Nos novos moldes da educação. Então a gente está tentando hibridizar o ensino ali, a gente está num processo de hibridização. Não tem uma faculdade da região que não tenha se adaptado a essa nova realidade. Ou esse modelo híbrido que é Exatamente. tanto presencial quanto online. E aí a gente tem que entender que existe uma diferença muito grande entre um modelo de ensino híbrido e um modelo de ensino à distância. Uhum. Né? O modelo de ensino híbrido funciona da mesma maneira que o presencial. Com a única diferença é de que tu tem um virtual inserido ali no meio, que é tu às vezes tu poder assistir às vezes uma aula de casa, por exemplo. Mas a coisa continua sendo ao vivo, continua sendo do mesmo jeito que era antes. O aluno opta por estar em sala de aula ou... Isso, existe essa possibilidade. É. Existe essa possibilidade. Mas aí eu volto a falar, depende do Claro, aluno. com certeza. O aluno tem que... Existe estrutura, existe uma preocupação com melhorar a estrutura, mas não adianta você poder ficar em casa e você não fazer o que tem que ser feito. Claro, sabe? claro. Existe todas essas preocupações. Então, esse ano eu assumi a coordenação. A gente está ali no trabalho de transição ainda, né? Com o antigo coordenador. Ele segue na instituição, ele também é prof. Uhum. E a gente tá... E eu acho que não tem uma universidade, uma faculdade que não esteja passando por esse processo de transição agora, nesse sentido de mudar as coisas, de atualizar currículo, né? Uhum. Pois é, você inclusive falava sobre o papel do Estado na educação. O Estado como um administrador público, né, digamos assim. E a diferença das universidades, principalmente públicas, e aquelas privadas. No caso da privada, você acredita que é somente a questão, talvez, financeira? Não é só a questão financeira. É a questão que as pessoas, elas elas perderam a vontade, elas perderam o tesão de procurar por algo. Inclusive, não é só culpa delas. Claro. Tem empresas que não buscam mais contratar alguém com 3, 4, 5 formações. Que preferem contratar alguém que tenha menos. Uhum. Mas é que a gente tem percebido também essa mão de obra que não está querendo buscar qualificação, né?
E eu acho que isso é resultado de como as coisas são vistas hoje em dia, sabe? Não existe você... não é assim, eu, pelo menos, eu tenho uma meta. Eu vou buscar essa meta. Eu quero que a minha visão do meu futuro, eu estou na busca por ela. Agora, eu tenho isso por causa de experiências e de exemplos que eu tive ou que eu quero seguir. É uma questão de inspiração, eu acho, sabe? É uma questão de tu se inspirar onde tu quer chegar e o que é bom pra ti, o que é suficiente pra ti. Um dado que me chamou a atenção foi o de que as matrículas presenciais em faculdades públicas seguem aumentando. Em faculdades privadas seguem diminuindo. Olha aí. Enquanto isso, as faculdades privadas aumentam muito a matrícula em cursos à distância. E aí, na educação, nada acontece rápido. Então, eu acredito que assim, ó, a gente tá agora nesse momento de mudança, de troca, de visão. Vou pro EAD, é mais fácil. Né? Sim. Vou pro EAD, eu preciso de um currículo para trabalhar, vou pro EAD. Algo assim. Vai saber daqui a 4 anos como que as coisas estarão, como que as coisas vão reagir. Na educação, mais uma vez, repetindo, nada acontece rápido. A gente tem a mesma formação de sala de aula, de um aluno sentadinho atrás do outro, de 200 anos atrás. Sim. Então, as coisas não acontecem rápido na educação. E talvez a educação seja um dos pilares que seja mais difícil de ocorrer mudança. E isso é um pouco contraditório, porque é a educação que promove mudança. Sim, verdade. A educação promove a mudança, mas a educação também é lerda para mudar. Né? Inclusive no Brasil houve, principalmente no ano passado, houve uma série de debates sobre mudanças na educação, formas diferentes e tal. E você acredita, por exemplo, principalmente nas séries, assim, a partir do 6º ano, talvez, da criança ficar, talvez, o dia inteiro na sala de aula ou na instituição de ensino? Você acredita que isso é possível, que isso pode ser melhor? Houve, em 2017, 2018, né, a publicação da nova Base Nacional Comum Curricular. E também a reorganização do ensino médio, né, o novo ensino médio. A gente chama de novo ensino médio. Sim. E aí muitas coisas mudaram. Primeira coisa, os conteúdos até o 9º ano, os currículos até o 9º ano, ficaram muito cheios de conteúdo. Aumentou a quantidade de conteúdo que a gente teria que trabalhar, né, que é proposto que se trabalhe com alunos até o 9º ano. No ensino médio, e por que isso aconteceu? Para que no ensino médio o aluno tenha na cabeça dele uma noção do que mais ele gosta, para ele seguir nos famosos itinerários, né? Que tem lá proposto que o aluno escolha um itinerário para ele seguir. O que é um itinerário? Ele vai ter a formação básica, que inclui português, matemática, física, geografia, história. E aí tem os itinerários, que são caminhos que ele pode trilhar de algo que ele gosta mais. Mas isso na teoria. Completamente na teoria. E aí também questão de aumentar a carga horária, né? Então isso aumenta a carga horária. Ok. A gente tá falando de um país em que a gente não tem costume do aluno entrar na escola às 8 da manhã e sair às 2 da tarde, como nos Estados Unidos. A gente tá no Brasil, num país, falando aqui Itapejara, em que as pessoas... a gente é privilegiado por morar em Itapejara, tá? A gente não tem muitos problemas educacionais que a gente tem em outros lugares. Com certeza. E mesmo assim existe. A gente não foi pensado naqueles alunos que trabalham o dia todo para ajudar a sustentar a família e precisam estudar de noite. Não foi pensado neles. Não foi pensado nas escolas quilombolas. Não foi pensado nisso tudo, sabe? Não foi pensado nas escolas indígenas. Não foi pensado. Eles quiseram reorganizar o currículo às pressas, né? Para mostrar serviço e tal e tal. E fizeram isso. E agora a gente está tendo que se adaptar. O currículo do ensino médio, hoje, ele varia muito de escola para escola, tá? Não é mais... Assim, a busca era unificar, né? Era tornar uma coisa única, porque o Brasil é um país muito grande. O texto é lindo lá. Adoro usar aquele texto quando eu escrever artigo, é tão bonito. Mas, na realidade,
Não anda. Piorou, sabe? Segregou mais ainda. A base aí a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que dar conta, a gente vai ter que mudar, a gente vai ter que adaptar, tudo isso. Então você acredita que na hora de criar, enfim, um novo currículo, principalmente para o ensino médio, a diversidade ou talvez as minorias acabaram sendo deixadas de lado? Sim, com certeza. E assim, ó, por exemplo, tá? Tu pega uma escola grande, numa cidade grande, no ensino médio, é possível oferecer a todos os alunos uma opção de escolha, né? Sim. Porque tu tem muitos alunos, tu tem muita demanda, então tu consegue separar turmas grandes e que tu consiga trabalhar com várias turmas diferentes. Agora tu pega uma escola pequena, de uma cidade pequena. É impossível oferecer mais do que uma ou duas formações extras, itinerários formativos, porque não tem demanda e, obviamente, né? É caro. Sim, muito caro. Então aí tu vai ver aonde que o poder de escolha está residindo. Não, na verdade, não. Na maioria de quem... Daí faz o quê? Faz uma votação para ver qual que é mais que querem. Daí os que não querem... E assim, e não é culpa da escola. Sim. Sabe? Porque a escola não tem o que fazer. A gente precisa ser pago. A gente precisa ganhar pelo que a gente está fazendo. Claro. E tem que ser feito alguma coisa. Então, assim, a gente está seguindo, a gente segue o que está lá proposto, a gente faz, a gente adapta quando é necessário, mas não é o ideal. Eu acho que o que foi tentado fazer foi pegar currículos que eram lindos lá de países desenvolvidos e países minúsculos e tentar trazer para o Brasil, onde a gente tem um negócio absurdo de grande, o país é grande, tem tanta diversidade diferente. Aqui a gente não está estudando nos mesmos moldes que alguém está estudando lá em Manaus, por exemplo. A escola é diferente, os professores são diferentes, talvez até os horários são diferentes, sabe? Eu costumo dizer que o Brasil são vários países. Sim, a gente tem uma diversidade enorme aqui dentro. E essa diversidade, ela é levada em consideração porque a proposta é essa, né? Ser levada em consideração. Mas na prática é muito difícil de fazer isso acontecer. E eu, assim, ó, talvez até seja possível. Mas eu acho que, e aí como eu falei antes, demora muitas coisas acontecerem na educação, sabe? Sim. Isso atrasa. Então talvez eu esteja falando isso agora e daqui a 10 anos as coisas estejam perfeitas e alinhadas porque começou desse jeito, sabe? Vai saber. Mas então você está me mostrando um outro lado teu que é a da esperança. A gente tem que ter esperança, senão não seria professor. Né? Eu acho que ninguém que leciona, que é professor, seria professor se não tivesse esperança. Eu não dou aula pelo salário que eu recebo. Sim. Óbvio que é importante. Eu não dou aula porque eu gosto do material didático bonitinho. Eu não dou aula porque eu gosto de canetões e escrever em quadro. Não, eu dou aula por causa dos meus alunos. Porque você vê uma esperança ali, um brilho que pode... Eu entro na sala de aula porque eu gosto de olhar na cara de uns e ver um brilhinho. Eu gosto de, às vezes, parar um pouquinho. Tá fazendo exercício, né? Cansei. Vamos falar, daí puxa o assunto. Eu gosto de entrar no assunto, sabe? Conversar. Eu gosto de trocar com eles em lugares que não são sala de aula, no pátio, encontrar fora da escola e conversar, sabe? Eu gosto, é isso que me mantém como professor hoje. Te motiva. É porque eu gosto também de ensinar, mas se fosse só ir lá e falar, despejar, e não ver nem que seja uma pessoa vendo aquilo como algo positivo, né? Querendo aquilo, não estaria como professor. Então eu sou o professor. Eu não estou professor, eu sou. Eu não sei se eu sei fazer uma outra coisa na minha vida que não seja ser professor. Sabe? Mas eu estou outras coisas. Te entendo. Agora, de onde vem essa tua veia, digamos, da parte da educação? Aliás, da comunicação, porque você é uma pessoa extremamente comunicativa, conversa bastante sobre assuntos, sobre coisas, enfim, não apenas da tua área, né? Porque tem gente que só sabe falar daquilo, da sua área e não consegue falar de outras coisas. De onde vem essa tua veia da comunicação? Você nos disse no início que com 6 anos tinha vontade de ser professor de inglês.
De onde que vem Eu isso? acho que é bem o que eu falei antes, sabe? Vem da afetividade, do se sentir acolhido por alguma coisa. Tu se inspirou em alguém? Como a professora aquela que te disse que o exercício estava legal, que você tinha feito. Quando eu me formei na faculdade, eu escrevi um textinho para mandar para os professores. E lá eu digo que hoje a gente, como professor, é uma amálgama, é uma mistura, é uma alquimia de todos que já passaram na nossa vida, de todos os professores que já passaram na nossa vida, tanto como positivamente quanto negativamente. Então a gente quer ser quem a gente se inspirava e a gente não quer ser quem a gente não gostava, Com certeza. sabe? E eu acho que é isso. E assim, eu não me formei professor e acabou por aí. O professor que eu sou hoje, entro em sala de aula hoje para trabalhar, os métodos que eu uso, as estratégias que eu uso, são completamente diferentes do que as estratégias e os métodos que eu usava no primeiro mês que eu entrei em sala de aula, alguns anos atrás. Não é tantos anos assim, tá? Alguns anos atrás. Mas... E a gente vai adaptando, a gente vai aprendendo. E o mais legal, e isso é uma experiência que eu acho que todo professor, se não teve, um dia vai ter. Você está dando uma aula, você preparou a tua aula, você está lá dando uma aula, e no meio da tua fala, o conteúdo tu sabe. Nem sempre a gente percebe tudo. E aí no meio da aula, tu vai lá e tu tá falando, explicando, e tu de repente percebe uma coisa que tu nunca tinha percebido naquilo que tu tá falando. E isso é um negócio absurdo, porque isso mostra que a gente, como professor, também é aluno. Eu aprendo muito com os meus colegas de profissão. Mas eu aprendo muito. Eu aprendo coisas sobre manejo de turma. Eu aprendo coisas sobre como lidar com tal situação, sabe? E eu aprendo muito com os meus alunos. Por exemplo, isso é um exemplo mais claro. Expliquei de um jeito. Não rolou. Não. No ano que vem expliquei de outro. Rolou. Uhum. No ano que vem expliquei daquele mesmo jeito, não rolou porque a turma era diferente. Então tem isso, sabe? Tem essas variâncias e essas mudanças que tu tem que... E isso tu só vai conseguir com a experiência. Eu sou muito pouco experiente comparado com muitos outros professores com os quais eu convivo. E eu busco neles, nesses professores com experiência, recursos para usar. E eu tô aprimorando e sendo aprimorado. Sabe? É essa a parte mais legal da nossa profissão. A capacidade que você tem de se surpreender com o, digamos, com o teu próprio aprendizado. Exatamente, exatamente. Com o próprio assunto que você está falando ali naquele momento. O que você já viu em sala de aula que você não gostaria de ver nunca mais? Ou evitar, pelo menos, de ver, né? Assim, ó, eu já presenciei situações de violência, sabe? Ah, é? Eu já trabalhei em algumas escolas, em várias não, mas em algumas. Uhum. Então eu já presenciei situação de violência. E assim, ó, eu não posso reclamar de onde eu tô agora. Eu visualizo pouquíssimos problemas que eu sei que existem. Mas não é porque um problema não é visto que ele não existe. Claro. A gente não pode, porque a gente está num lugar onde a gente onde a gente não está experienciando certas coisas, que essas experiências não vão existir. Sim. Então, a gente vê o tempo todo nas mídias sociais, na TV, situações onde o professor sabe, tá levando. Uhum. Seja porque ele apanhou de um aluno ou de um familiar, seja porque ele foi demitido, porque ele falou uma coisa que os pais não gostaram, uma coisa que é do currículo, sabe? Isso que é o que mais me indigna. E aí a gente volta ao que tu falou antes, sabe? Sobre como o que eu percebo das mudanças, sabe? As pessoas, elas precisam ter um conhecimento. E a gente tentar... essas situações, por exemplo, que acontecem, eu acompanho algumas em perfis e tal, em grupos, é muito triste a gente ver que o professor está fazendo o trabalho dele, mas ele está sendo desacreditado, e às vezes não é só por pessoas externas, às vezes é dentro da própria escola, dentro da própria instituição. Então, eu sou muito feliz de estar trabalhando hoje num lugar onde eu sou compreendido e eu sei que eu posso buscar compreensão.
mas não é todo mundo que está nesse lugar. E aí, por que os professores estão deixando de ser professores? Por que os professores estão adoecendo, né? Hoje a gente tem um termo para isso, mal-estar docente, né? Pois é. Porque a gente não é levado a sério. A gente é colocado num lugar onde a gente não merece estar, sabe? É muito bonito ver, professor, forma todas as profissões. Professor, mestre. Tá, beleza, dia 15 é dia do professor. Mas não é isso que vai mudar um dia por ano, uma tirinha bonitinha no jornal, sabe? Não. A gente quer dignidade de trabalho. A gente quer respeito, sabe? Vai muito além do significado específico da palavra valorização. Vai muito além disso. E daí eu já ouvi também pessoas falarem, que a gente quase não trabalha, que é só entrar lá e dar aula. Beleza. Qualquer um dá uma aula. Não, acho que não. Qualquer um. Não, qualquer um dá uma aula. Mas não quer dizer que tu tá dando uma aula de uma maneira que um professor daria uma aula, sabe? Sim. Qualquer um pode fazer as coisas que a gente faz. Qualquer pessoa pode fazer. Eu posso aprender a fazer tua profissão. Mas isso não quer dizer que eu vá estar lá fazendo aquilo bem feito do jeito que tem que ser feito. Então é isso, sabe? São coisas que a gente... E outra coisa, a gente, professor, a gente tá o tempo inteiro estudando. E ninguém, tipo, claro, né, tem que dar aula. Não, a gente, em casa, a gente tá preparando aula, a gente tá buscando. A gente sai pra jantar com professores, a janta de professor é conselho de classe. A gente não sabe falar de outra coisa que não seja de escola. É mesmo? É sério, às vezes a gente fala, não, hoje a gente não vai falar de escola. Não vamos falar de escola. Daí, dá 10 minutos. Não, porque sabe o que aconteceu com o fulaninho? Não, porque eu tô preocupado com o fulaninho. É muito, muito, muito assim, sabe? Eu imagino. Porque a vida do professor é ser professor. Eu sou filho de professora de séries iniciais e ela é uma senhora aposentada que me ensina todos os dias, não só sobre educação, mas também sobre a vida, sobre o que é ser um ser humano, digamos assim. E eu lembro quando eu era criança, que ela chegava, às vezes, desesperada porque um aluno ou outro não tinha conseguido aprender, não tinha conseguido captar aquilo que ela estava falando. Nós moramos em Porto Alegre muitos anos e ela era professora da rede pública. Ela subia, literalmente, o morro para buscar os alunos que tinham faltado. A gente encontra hoje professores assim? A gente encontra. A gente é professor porque a gente... é bonito falar, né? Tem esperança, que nem tu falou antes. Mas acho que é isso, sabe? Mas eu gosto dessa palavra esperança. Porque parece tão clichê, sabe? Porque na prática é completamente diferente. Eu brinco com os meus colegas que eu tenho vontade e eu acho que isso não é só com nós, com professores e tal, mas acho que é com várias profissões. Tenho vontade de existir a cada 2 semanas. Sabe, cada 3 semanas eu se depara com uma situação e tal, aí eu já penso, o que eu tô fazendo aqui? Mas aí, 2 minutos depois, a gente se depara com uma situação e a gente fala, não, é por isso. Sabe, então... Eu já desisti do jornalismo 1 milhão de vezes. E tô aqui. Tô aqui fazendo, tô aqui comunicando, tô aqui trazendo informação. Tô aqui principalmente trazendo a história do Léo Biasotto. Essa pessoa que... Sinceramente, eu quero te dizer que me surpreende a cada palavra que você fala. Muito jovem, uma pessoa jovem, ligada e antenada. E aí, Léo, eu tava olhando as tuas redes sociais e você demonstra um amor bem forte por uma pessoa chamada Taylor Swift. Ai, Jesus. E eu preciso falar sobre isso. A gente precisa falar. Sabe aqueles vídeos que a gente vê da pessoa dizendo, a gente precisa falar sobre isso. Taylor Swift. Então, sabe o que mais me chama atenção nela? Você foi a um show dela? Eu fui no show, no primeiro dia de show de São Paulo. São Paulo. Foi bem complicado porque... Foi naquele dia do não, calorão? Não, foi. O calorão foi no primeiro dia de show do Rio. No Rio. No Rio foi uma semana antes. Daí ali foi uma complexa. Eu pensei até em não ir, sabe? Assim, mas chegou. Comprado hotel, não, daí vai, né? E foi bem tranquilo, tava nublado. O que eu gosto muito dela, como artista,
é que hoje em dia é muito difícil a gente ver as pessoas fazendo o próprio trabalho. No sentido de, quando a gente tá falando de música, eu entendo pouquíssimo, ver alguém que escreve as próprias músicas, sabe? E, o que me chama atenção nela é isso, sabe? E aí o resto é resto. E aí eu acho que isso vai muito em contra ao que eu gosto, sabe? Porque eu também gosto de escrever e eu me inspiro com o que ela diz, sabe? Com as temáticas que ela aborda e tal. E eu acho que isso é muito interessante porque eu acho que todo mundo tem alguém a quem se inspira. Com certeza. Inspira não, inspira. Alguém se inspira. E eu acho que é isso, sabe? Essa é a inspiração que a gente tem que buscar. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever. Gosto muito de escrever. O que você tem escrito ultimamente? Pouquíssimas coisas. Ó, a minha dissertação do mestrado. Ah, você tá fazendo Sim, eu mestrado? ainda não terminei. Tô terminando. Tenho que terminar de escrever a dissertação. Olha As aí. disciplinas já estão terminadas. Qual o tema? Eu vou falar sobre o ensino de logaritmos. 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 Para quem não sabe, logaritmos na matemática é o quê? É uma operação. É o resultado de uma operação. É tipo adição, subtração, logaritmação é uma operação. Logaritmação. Se tu me pedir pra falar, eu vou explicar, tá? Vai ficar muito chato pra quem tá se coitado. Ninguém merece. Eu gostei da expressão logaritmação. A gente ouve pouco essa palavra, né? É? Mas logaritmação é multiplicação, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, logaritmação. É a sétima operação. Bem fácil. Tipo, a gente não ouve essa palavra, é falado pouco e é isso, sabe? Eu gosto muito. Mas voltando a Taylor Swift, então é uma Deixa os inspiração. logaritmos de lado, a Taylor que importa. Não, na verdade, assim, depois nós vamos voltar nessa questão do mestrado, porque também é um desafio, né? Sim. Mestrado, fazer dissertação de mestrado, eu nem quero pensar sobre isso. Mas voltando a Taylor Swift, que tá mais light, né? O assunto. Vai saber se tá light também. Ou não, né? Mas sabe o que me chama a atenção na Taylor Swift? Esses dias ela esteve no Grammy. Sim, final de semana passada. E ela antecipou que mais ou menos o conteúdo do que vai ser lançado, né? Ela Agora. tem essa mania de avisar. Ela entende de marketing, que é uma coisa impressionante. Sim, tanto que tu vai ver o que aconteceu no Brasil, né? A gestão de crise dela também é um negócio. Incrível. É um negócio absurdo. Impressionante. Não, ela divulgou domingo o novo álbum dela. Não sei como que consegue escrever e produzir tão rápido, né? Que lança em abril agora. E então, é isso, sabe? Tipo, eu acho que no fundo, mais do que Taylor Swift ou não é só ela que eu gosto, tá, pessoal? Eu não ouço da Taylor Swift. Então me diz pelo menos mais uns dois aí que você gosta. Eu gosto muito de João, pelo mesmo motivo. Sensacional. Mesmo motivo eu até ia te perguntar, quando a gente estava falando sobre livros, mais para esse lado aqui do Brasil, né? O que você gosta mais? Você falou bastante de literatura, né, fora do Brasil, mas o que você gosta daqui do Brasil? Então, o João é um nome. Isso, eu gosto muito porque vai na mesma vibe, sabe? Composições, letras que falam sobre coisas parecidas e tal. Eu odeio comparações, odeio dizer esse é parecido com aquele, porque isso aí não acontece, não é assim, ninguém é igual. Não, igual não. Porém, o João me lembra muito, por exemplo, a essência do Renato Russo. Sim, tanto que, na verdade não é o Renato Russo, mas o João, um dos ídolos dele é o Cazuza, né? O Cazuza também, O Cazuza, ele fez o João fez não sei se foi regravações, alguma coisa do Cazuza? Ele começou, show? se eu não me engano, João, fãs do João, não me cancelem. Ele começou fazendo covers do Cazuza, tanto que no show, eu fui no show dele... era cover. Fui no show dele em Porto Alegre em 2022... E ele cantou O Tempo Não Para. Ele é exagerado, ele cita... Eu acho que a mãe do Cazuza, inclusive, andou falando muito bem dele. Até porque alguma coisa de músicas que nunca foram lançadas, alguma coisa assim, eu acho que ele tem alguma permissão, ganhou uma permissão de lançar algumas músicas que nunca foram lançadas. Algo assim, não tenho certeza. Mas eu falo também do Renato Russo, porque o Renato Russo, ele tinha uma coisa de entrelinhas. Eu acho essa palavra espetacular, eu até falo em casa sobre isso, entrelinhas, e as pessoas às vezes ficam me olhando com um cara meio estranha. Porque é justamente nas entrelinhas que a mensagem está escrita. Sim, é isso, sabe? É isso que eu gosto, sabe? Quando as composições, elas são nossas, a gente sabe o que a gente tá falando. Por isso que, quando eu digo teatro é um hobby, né? Voltando um pouco, teatro é um hobby... Eu não aceito trabalhar tanto que eu não tenho formação, nada. Eu trabalho amadoramente
E é isso, sabe? Mas o teatro, quando eu trabalho, eu nunca pego algo pronto. Ou eu adapto ou eu crio. Você meio que veste Exatamente. aquela E roupa. um dos motivos de eu me afastar um pouquinho esse ano do teatro é porque eu não estou sem tempo para criar. E eu não quero pegar algo pronto para fazer, sabe? Você não se sente Não, bem. até porque é uma coisa que eu faço porque é isso que me dá prazer, é ver o que eu criei tomando forma, Uhum. sabe? Então, eu já publiquei um poema e um conto em coletâneas em 2018, 2019. É, deve estar por aí, não sei se tá, tem a venda os livros, enfim. E como? Como é que É isso. uma editora que publica coletâneas que a gente envia, faz um processo de seleção e tal. Eu lembro que eu participei dessas duas. Eu escrevo, já comecei a escrever histórias mais longas e tal, mas eu nunca consegui terminar, sabe? Porque esse não é o meu foco no momento e eu acho que nunca foi Se... meu foco total. Mas eu tenho a intenção de publicar mais coisas e tal também. Então a entrelinha é onde está realmente a história, Uhum. na tua Sim, visão. sim. E aí, falando sobre Taylor Swift, o show foi pra ti, foi legal. Nossa, foi incrível. Foi incrível. A gente foi em 7, né? Fui eu, minha filhada, uma amiga minha que mora no Canadá, Opa, que veio pra cá. Ela, na verdade, ela ia vir pra cá, daí ela conseguiu o ingresso. Na verdade, quem comprou o ingresso foi ela, porque foi uma guerra pra comprar aqueles eu ingressos, né? imagino. Foi um caos, eu não consegui. Eu No não primeiro consegui. dia, né, já Não, foi tudo, foi tudo. Eu meio que não se consegui. esgotou. Inclusive, muito engraçado, era de 10 da manhã. 10 da manhã, o que eu tô dando aula. Ah, Daí o que acontece? Eu tinha período pra tirar. Tirei nesses 2 dias pra ficar em casa comprando ingresso. Não consegui comprar ingresso, tá? puxa. Não, daí a Pamela conseguiu comprar ela comprou no Canadá, daí os ingressos, daí ela me vendeu. E daí foi parentes da Pamela e foi mais algumas pessoas ali. Então a gente foi em 7 pra lá. Legal. Foi muito divertido, sabe? Foi muito legal. Foi uma experiência, assim, incrível. O show em si, a parte técnica, a parte, digamos, da essência da Taylor. É impecável, sabe? A gente percebe ela tem uma grande preocupação com tudo sair perfeito. Sabe? Às vezes até, tipo assim, até demais, sabe? Aham. É muito certinho tudo pra No que. timing perfeito. Esse show dela é um show em que ela celebra os 10 álbuns dela. Então ela canta a música dos 10 álbuns. O show tem 3 horas e meia e ele é dividido em 10 atos, assim. Opa! Então ela faz trocentas trocas de figurino, tem 46 músicas cantadas, todas sem playback. Não sei como é que consegue ter uma preparação vocal e física pra E ela aguentar. também é jovem, né? Sim, ela fez 34 em dezembro, 34 eu acho. Você vê, realmente é muito interessante. Falando do João, mais algum brasileiro que você gosta? Eu gosto de ouvir a MPB, eu gosto bastante de MPB, eu acompanho o Luísa Sonza, eu gosto de pop, sabe? MPB mais atual, digamos. Não, eu curto ouvir Caetano, eu gosto de ouvir Chico Buarque, eu gosto de ouvir Rita Lee, adoro Elis Regina também. Eu gosto disso, sabe? Elis é. Eu gosto quando eu escuto, óbvio que eu não vou escutar isso numa festa, por exemplo, né? Eu Claro. digo, eu sou muito eclético, então se botar um sertanejo eu tô ouvindo, eu adoro. É. Adoro Ana Castela, acho divertidíssimo, adoro ouvir. Mas assim, músicas que eu gosto, pra mim ouvir, eu gosto quando há uma preocupação com letra, sabe? É uma coisa que me deixa, que me atrai dentro da música. Assim. Mas é que você também, de certa forma, está ligado às letras, né? Assim como você gosta muito de ler, você também gosta de escrever. E aí você procura isso também nas artes, né? É mais ou menos isso? Eu acho que sim, eu acho que olhando assim a fundo, eu acho que sim. Que bom. E como é que você se vê daqui 10 anos? Eu gosto de fazer essa pergunta porque tem muita gente que se pega desprevenido. 10 anos. Sabe que eu parei de fazer planejamento a muito longo prazo depois da pandemia? Você acha 10 anos muito, Não, é que muito assim, longo? ó, eu tinha toda a minha vida planejada, anos que eu ia fazer cada coisa. Daí eu fui pra Portugal em 2020, era pra fazer intercâmbio. E eu fiquei em fevereiro e março lá, daí em março estourou a pandemia, né? Opa. E daí eu fiquei com medo, fiquei com muito medo de não conseguir voltar pro Brasil. Ah, você teve esse sentimento de não conseguir E voltar. aí eu voltei em março, eu não fiquei lá o tempo do intercâmbio, eu preferi voltar. Eu lembro que em março, logo que estourou, acho que o primeiro caso no Brasil estourou dia 18 de março. Dia 11 de março foi decretada a pandemia e dia 18 por aí. Eu cheguei dia 20 de março no Brasil.
Tinha Olha, 2 voos vindo de Portugal, um pro Rio e um pra São Paulo. Eu morrendo de medo de ser cancelado. E aí me deu um estalo, sabe? Que não adianta a gente planejar a vida há muito tempo. Adianta a gente ter metas. Adianta a gente querer buscar algo. uma meta que, digamos, não tem um prazo. Exatamente, eu acho que eu comecei a fazer isso. Não, porque assim, eu queria fazer o mestrado, terminar com tantos anos, e o doutorado com tantos anos. Agora eu não me vejo fazendo doutorado agora, depois que eu terminar o mestrado, por exemplo. Ah, é. Eu pretendo dar um tempo. E assim, não, porque eu quero sair do Brasil, eu quero morar em outro lugar. Não, vamos dar um tempo ao tempo, vamos esperar. Beleza, eu vou ficar em Itapejara, beleza, fico mais alguns anos. Não é a minha intenção que eu quero pra sempre, não é. Mas eu também vai saber se não é Sim. o que acontece. Então, eu tenho metas, então eu quero morar em outro país. Não sei se definitivamente. Você, na época, você só foi a Portugal? Só Portugal. Não consegui sair de lá, né? Em outras oportunidades não foi para outros lugares, para outros países? Não, eu. Não. Só Só Portugal. Portugal. Não deu muito tempo ali. Eu fiquei um E mês e eu tava estudando, fui estudar, né? Eu fui fazer algumas na disciplinas. época da pandemia, Portugal chamou atenção justamente por ter sabido administrar. Sim, eu lembro que foi muito assustador estar lá, porque naquele mês que eu fiquei lá, tava perfeito, era Coimbra, né? Uhum. Coimbra, polo, é tipo Santa Maria de Portugal, assim, Ah, é? polo universitário. Olha aí. Cheia, cidade de estudantes e tal. Boom. Espanha e Portugal fecham as fronteiras. Daí um monte de vídeos da Espanha, né, que estavam fazendo, tava terrível lá na Na Espanha. Itália também. Isso, na Itália, tudo ali perto, né? Então, É. daí começou o pessoal sair de Coimbra. Então, era tipo, a semana que eu voltei pro Brasil, tava vazia. Olha Era aí. uma cidade universitária em março, que já é um mês que lá é ao contrário, né? O currículo, né? O cronograma, o semestre começa em setembro, termina em. Lá é diferente, né? Uhum. Então, em março, que era um mês que deveria estar cheio, não tinha ninguém na cidade. Tava vazia, parecia uma cidade fantasma, assim. Então, foi bem apavorante. Eu lembro de ver imagens de Veneza, na Itália, Vazio. completamente vazia. E aí limpo, né? Porque daí limpou. Limpou tudo. Bom, enfim, eu lembro de coisas aqui no Brasil também, de imagens que. Eu não gosto de lembrar, mas eu preciso lembrar para que a gente possa, de alguma forma, buscar aprendizado com Sim, as a coisas. gente tem que aprender com os erros do passado, né? A gente tem que levar em consideração. Por isso que. E aí não é meu lugar, mas é importante falar. Por isso que disciplinas como história, geografia, filosofia, sociologia, que estão sendo covardemente excluídas dos currículos escolares e minimizadas, são tão importantes. A Uhum. gente precisa conhecer o nosso passado para a gente entender o futuro Com certeza. e construir o que vem pela frente, sabe? Com certeza. Eu gosto muito também de antropologia, Uhum, ou seja, estudar a história do ser humano, o ser humano como né? assim. Do homem, ou, enfim, desses seres que estão transitando na Terra. Porque a gente entende muito sobre muita coisa que está acontecendo hoje Olhando para trás. olhando para trás. Uhum. Então, isso é fundamental. Eu acho que estudar é fundamental. Você já acabou o curso de física? Não, eu tô fazendo aos pouquinhos. Tô É. só fazendo aos pouquinhos, assim, E pra o isso. que te chamou a atenção ali? Sabe o que é mais legal? Eu gosto muito desse professor, que é o Felipe Ghisoli, ele é um professor mineiro, ele tem essa plataforma de cursos de física e matemática. Ele é mestre em física, enfim. E é uma distância que funciona. Mas sabe por que funciona? Porque quem tá lá tá porque quer, porque não é tão barato assim. Sim. Quem tá lá, e o material didático que ele usa é muito bom, e ele é um professor que faz valer uma teoria de aprendizagem que eu gosto de seguir, que é a teoria da aprendizagem significativa do Ausubel, que diz que a gente precisa ter conceitos ancoradores, não é essa palavra correta, mas porque não adianta a gente aprender sem a gente conseguir conectar aquilo com alguma outra coisa, sabe? A nossa estrutura cognitiva é uma teia. Uhum. Ela não são pontos específicos. Não é que nem o sistema solar, que é planeta. Não, ela é uma teia. E a gente precisa saber onde ancorar as coisas novas. E é isso que me baseia com a minha prática pedagógica. É o aluno ter uma estrutura cognitiva bem colocada. Porque não adianta eu chegar no primeiro ano do ensino médio e for ensinar para o aluno uma função se ele não sabe resolver uma equação. Ah, é verdade. Precisa existir um conhecimento prévio. Uhum. Porque senão vira mecânico, vira algo que vai ser obliterado muito mais rápido do que deveria. Então, nesse conceito, a gente tem que levar muito em consideração a base.
Sim, 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 sim. É onde eu bato na tecla. É onde eu brigo. É onde eu. E isso, e por ter a possibilidade de dar aula do sexto ao segundo do médio esse ano, por exemplo, eu consigo acompanhar o processo. O que, infelizmente, não é o que acontece. Sim, sim. Por isso que eu me sinto privilegiado por conseguir acompanhar esse processo. Porque normalmente o que acontece? Um professor fica responsável por tal ano, outro por tal ano. Uhum, e aí? E aí, às vezes, o aluno troca de escola. Então, assim, talvez eu acredito que um dos maiores problemas do nosso sistema de ensino e da educação como um todo é essa não coerência, sabe? Essa não linear, não é nem linearidade, porque nada é linear, mas esses encaixes falhos, Uhum, sabe? E isso aí gera por muitos problemas. com E a certeza. matemática, eu acredito, puxando um pouco o braço pro meu assado, isso é muito, muito, muito visível e muito nocivo. Porque na matemática, tu precisa ter uma construção bem feita. Por isso que eu gosto tanto de dar aula para os anos finais do ensino fundamental, sétimo, oitavo ano. Porque são turmas, são anos em que eu tô construindo a base deles. Uhum, Não eu construindo, mas eu estou ajudando eles a construírem as próprias bases. sim. Porque tu vai chegar no segundo ano do médio, por exemplo, onde tentar trabalhar conteúdos, às vezes tu tem que fazer todo o trabalho de recuperação e de reconstrução. Reconstruir é muito mais difícil que construir. Com certeza. E aí isso toma tempo e daí acaba o ano. Porque a gente tem um tempo. Sim. Que é outra coisa que é horrível, que é péssima, que é extremamente nociva ter um tempo para terminar coisas. Uhum. E aquela história de porque precisa dar tempo de passar tais conteúdos. Não existe passar conteúdo, né? Passar conteúdo não existe, a gente não passa conteúdo. Por isso que esses problemas também acabam vindo à tona. Você acha que tem solução essas coisas que a gente falou aqui, esses, digamos, defeitos, problemas que a gente vê na educação? Você acha que há uma solução? Sim, há uma solução. Eu acho que a solução, não existe uma única solução, existem soluções. E eu acho que não são soluções gerais, genéricas, sabe? Se você seguir esse manual, você solucionará o problema. Não. Eu acho que a solução, ela acontece quando as coisas são entendidas. E aí falta entender muita Uhum. coisa. Muita coisa. Então tem problemas que eu não sei solucionar. Eu hoje não saberia como causar. Eu só sigo a linha. A gente às vezes tem que fazer isso, infelizmente. A gente tem que só seguir. Tem problemas, por exemplo, tem uma palavra que me causa arrepios que é algoritmos, para mim. Mas enfim, será que eu tenho solução? Não, algoritmo é um processo, né? Tipo, É uma coisa que. algoritmo quando tu vai, sei lá, montar aqui o microfone, né? O que tu faz primeiro? Primeiro a gente tem que botar esse braço articulado. Segundo. Depois a gente bota o cabo. Terceiro. Terceiro a gente encaixa o microfone. Quarto. Quarto a gente faz todos os testes com volume, com coisa para entrar lá o Esse é som. o algoritmo. Esse é o algoritmo. É o algoritmo, montou o microfone. Depois tu vai ter um algoritmo, por exemplo, dos testes, tem que fazer uma sequência de passos, né, pra fazer Isso, os testes. Então é um exatamente. algoritmo, é isso. Demoramos quanto tempo para aprender isso? 30 segundos? E eu nem sou a pessoa mais específica pra falar sobre isso, tá? Quando que você acha que acaba o mestrado? Então, eu queria terminar até a metade do ano. Eu tenho que terminar a dissertação, agora eu quero dar um bom foco nisso. Eu tô falando que eu vou dar um bom foco nisso faz tempo, tá? Quanto tempo faz já que você está no Então, mestrado? é um mestrado profissional, não é um mestrado acadêmico. Eu faço lá em Chapecó, na UFFS de lá. Eu comecei início de 2022, então a gente tem... O Profmat, que é o nome do mestrado que eu faço, ele é um mestrado profissional de rede. Então ele é nacional, ele tem polos ao longo de todo o Brasil, as universidades elas se apropriam, colocam seus professores e aí tem um currículo. Que legal isso. Então a gente tinha 8 disciplinas ao todo, 9 disciplinas, né? A gente faz 2 por semestre, uma no verão, e aí a gente conclui final do ano passado essas disciplinas, e agora daí é o foco na dissertação. E por isso que é um mestrado que leva um pouco mais de tempo para terminar, né? Porque um dos pré-requisitos para tu ingressar nele você estar trabalhando na educação. Você tem que estar na área. Exato, então tu estar trabalhando é um pré-requisito, por isso que ele tem mais tempo, porque tu não consegue dar foco total pro mestrado, né? Sim. Tu trabalha. Ele está preparado já para isso, pelo fato de que você está Isso, trabalhando. o Profmat ele foi criado, o objetivo do Profmat, ele lá em 2011, acho que foi 2011, 2009, não lembro, quando ele foi criado, foi ser um processo de formação continuada para professores de matemática da rede.
Da rede pública inicialmente, e quem é da rede privada entra como não é uma cota, né? Mas é como se Mais fosse, um eles dão plus. privilégio para quem está na rede pública e daí depois os da rede privada. E isso é muito interessante, sabe? Assim, o mestrado é muito bom. Existem outros profs, tem de português, enfim, né? Voltado para professores que estão Em atividade isso. e buscando o aprimoramento. Isso. E a família, o que fala sobre a tua linha voltada para a educação? Eles me apoiam bastante. Sim, eles me apoiam bastante. Eles estão sempre lá, sabe, assim, ajudando, quando precisa de algo e tal. Que bom, que bom. A gente ter a família ao lado é importante. Muito importante. Léo, eu quero te agradecer imensamente a tua presença aqui. Foi sensacional. Eu aprendi realmente muito. Aquela frase que você diz, que a gente aprende também dando aula, a gente aprende também com os outros, eu aprendi hoje com você e eu tenho certeza que as pessoas que nos acompanham também. Então, eu quero te agradecer muito e te desejar muito sucesso em tudo que você for se propor a fazer. E eu quero conversar contigo, claro que nesse meio tempo também, mas eu quero conversar contigo também daqui 10 anos. Tá bom. Só pra gente ver se o longo prazo ele foi muito longo assim, né? Eu já vou estar idoso, mas eu ainda vou conseguir falar alguma coisa contigo sem dúvida. Então, parabéns por tudo e sucesso sempre, tá? Muito obrigado pelo convite. É muito legal estar aqui. Tô me sentindo como se fosse aqueles podcast. Meu Deus do céu, que legal, né? Uma câmera, um microfone. Não, realmente a gente fez um espaço aqui primeiro para bem acolher as pessoas que vêm aqui, que aceitam os nossos convites. E se você quiser estar aqui, entre em contato com a gente também, vai que a gente consegue também tirar um pouquinho sobre a sua essência. E se você tiver uma dica de quem pode estar aqui também, faça isso. Entre nos comentários aqui do nosso canal. Por falar nisso, se inscreva, ative o sininho para ficar sempre sabendo quando estamos no ar. E aí, se você quiser dar o seu comentário, também compartilhar aí com o pessoal, faça como o Léo, que esteve conosco aqui conversando e principalmente nos ensinando. Parabéns, tudo de bom, viu? O No Canto é um podcast regional, né, ainda. Não tem tanto renome além daqui, mas é interessante porque a gente precisa dar voz a essas pessoas que moram aqui, que normalmente não seriam vistas, né? A gente tem tanta gente interessante aqui na cidade e na região. Eu acho muito importante esse trabalho de mostrar e valorizar e conversar e deixar as pessoas falarem. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Valeu mesmo. Obrigado. E a gente se encontra com certeza aqui nesse mesmo canal no próximo episódio. Grande abraço.